Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o projeto de lei complementar que estabeleceu novas regras para a aposentadoria dos servidores estaduais. A mudança nas alíquotas começa a valer em 90 dias. A sanção do governador à lei complementar foi o último passo para a mudança nas regras de aposentadoria dos servidores mineiros. As alterações na idade mínima para aposentadoria já estão valendo desde o dia 15, quando a PEC da Previdência foi promulgada pela Assembleia Legislativa. A reforma vai impactar a vida de mais de 180 mil servidores, segundo o governo. Funcionários públicos, em geral, vão ter que trabalhar mais tempo. Mulheres até os 62 anos, homens até os 65. Entre os professores, 57 anos para mulheres e 60 para homens. Policiais civis, legislativos, agentes penitenciários e socioeducativos se aposentam com 55 anos no mínimo, independentemente do sexo. A reforma criou 7 faixas de contribuição que variam de 11% para quem ganha até R$ 1.500 por mês a 16% para salários acima de R$ 6.000. Aposentados que ganham mais de 3 salários mínimos também vão ser obrigados a contribuir. A tramitação do projeto enfrentou o protesto de servidores que não queriam que a discussão fosse feita durante a pandemia. A mudança diminui, mas nem de longe acaba com o problema das contas públicas. Pelos cálculos do governo, a reforma da Previdência vai gerar uma economia de 2 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Isso representa 11,5% do déficit total, que para 2020 foi estimado em mais de 19 bilhões de reais. E de 2013 até agora, a dívida acumulada é de mais de 130 bilhões de reais. Eu não acredito nesses valores apresentados pelo governo. E segundo, que o governo tinha que apostar na arrecadação do Estado, que ela pode melhorar muito, mesmo em períodos críticos como nós estamos passando agora. Se a Secretaria de Fazenda investisse no combate à sonegação, ela ia ter um percentual muito maior do que esse economizado na reforma da Previdência colocado aí pelo governador. Você está realmente entrando em conflito com uma classe que é muito forte, né? Então, é aquela coisa, mas é pouco dinheiro. A grande questão é que a gente tem que começar de algum lugar. No longo prazo, o impacto vai ser muito maior. A reforma só não muda a vida de quem já tinha idade ou tempo de contribuição suficientes para se aposentar antes da aprovação da lei. Neste caso, continua valendo a regra antiga, mesmo que o servidor ainda não tenha dado entrada no pedido de aposentadoria. O governo informou que, sem a reforma, o déficit fiscal iria crescer ainda mais e que o desequilíbrio na Previdência ocorre porque as contribuições recolhidas dos servidores e a parte patronal não são suficientes para pagar as pensões e as aposentadorias. E para a gente entender um pouco mais sobre as mudanças trazidas aí por essa reforma, a gente vai chamar a Gabriele Lanza, que vai nos ajudar a entender. Gabriele. Liliana, eu estou aqui com a Beatriz Lima Souza, ela é advogada e mestre em Direito Público. Ela vai dar mais explicações para a gente a respeito dessa reforma da Previdência que foi aprovada aqui pelo Governo do Estado. Beatriz, bom dia. Vamos começar explicando um pouquinho a respeito de por que é impossível falar da reforma do Estado sem falar da reforma da União também, né? Isso, Gabriela. Então, ano passado, foi aprovada a reforma da Previdência em âmbito federal, a emenda constitucional 103 de 2019, em que houve uma modificação na forma da estruturação dessas regras previdenciárias. Foi dada maior autonomia aos estados e municípios para que eles possam legislar sobre o regime próprio de previdência de seus servidores. Em razão disso é que vem com tanta força essas reformas da Previdência nos estados e municípios brasileiros. Então, aqui, para a gente falar sobre os principais pontos que foram aprovados agora, explica um pouquinho para a gente, resume para quem está em casa entender. Então, a gente teve aí mudança na idade de aposentadoria dos servidores, a gente teve alteração na forma do cálculo desses proventos, a gente teve, eu acho aí, a principal mudança que deu mais discussão, que foi a instituição de alíquotas progressivas, de contribuição aí desses servidores. A gente teve a regulamentação das chamadas aposentadorias especiais, dos servidores que tenham sejam portadores de necessidade especial, que trabalhem em contato com agentes biológicos de risco, para os policiais civis e da Polícia Legislativa.
E isso tudo está, né, agora regulamentado, essas formas diferenciadas, né, de tempo de idade e para aposentadoria. Assim, a mudança foi total. Eu estou aqui só destacando aí um dos principais pontos. Uma mudança total, mas que gerou insatisfação, né, dos servidores públicos. Quais foram os principais pontos de insatisfação, os principais pontos de discussão, né? Eu acho que a questão, talvez, que os pontos, assim, que foram mais discutidos foi a questão da fixação dessas alíquotas progressivas, né? Porque a gente tem aí as alíquotas, elas vão variar de 11% a 16%. O projeto original era de 13% a 19%. Isso aí para um servidor que já paga imposto de renda, algumas vezes poderia chegar aí a praticamente metade, né, do seu salário. A questão também que não foi aprovada, mas que estava no projeto original, da instituição chamada alíquota extraordinária, né? A questão... A própria discussão da forma como foi aprovado também, né? Sim, porque esse projeto ele tramitou, né, durante a pandemia e é uma discussão que demanda, né, uma participação democrática. E com a pandemia, essa participação democrática ela fica limitada, né? Então, assim, muitos deputados foram contrários à votação desse projeto nesse momento, mas havia, né, a pressão em razão da portaria ministerial que determinava que os estados e municípios aprovassem esse projeto, primeiramente até 31 de julho, essa data foi prorrogada, né, para 30 de setembro, sob pena que quem não tivesse adequado seu regime de previdência não recebesse o certificado de regularidade previdenciária e, com isso, não conseguisse os repasses voluntários da União. Então, havia essa urgência, né, por parte do governo em aprovar e até mesmo em razão, né, do déficit previdenciário aí que a gente vive, que é uma realidade que não tem como a gente escapar. Perfeito. Beatriz, te agradeço muito pelas explicações do Bom Dia Minas de hoje. Um bom dia para você. Bom dia, obrigada. É isso, esse déficit previdenciário que a Beatriz falou, Liliana, ele chega a 130 bilhões de reais, segundo o governo do estado. E essa reforma da Previdência causaria aí, né, provocaria uma economia de mais de 2 bilhões de reais. Então essa é a defesa que o governo do estado faz, mas infelizmente para alguns servidores do governo do estado não agradou muito. Obrigada, viu, Gabriele?